Segundo o Ministério da Cultura, a verba no ano de 2010 era de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Depois, neste ano, houve corte de orçamento e passou para 1 bilhão e 800 mil reais. Na defesa da valorização da cultura brasileira, integrantes da Frente dos Pontos de Cultura de vários estados viajaram para Brasília para reivindicar mais investimentos e repasse de verbas atrasadas. A principal reivindicação dos trabalhadores é que o governo brasileiro garanta pelo menos 2% do orçamento para a cultura. Em 2011, eles gritaram: "A bomba vai explodir, é hora de perder a paciência". Veja na manifestação que foi acompanhada pelo Carlos em julho desse ano. Circulou na internet o seguinte comunicado: trabalhadores da cultura, é hora de perder a paciência. O título dessa manifestação hoje é "A bomba vai explodir". Eu estou aqui hoje para saber por que a bomba vai explodir, qual que é essa viagem aqui na rua da Funarte. Por que vocês estão aqui hoje? Os trabalhadores da cultura estão aqui hoje todos reunidos, das categorias de dança, circo, teatro, música, porque nós perdemos a paciência. Perdemos a paciência porque esse governo já entrou cortando 2/3 da verba que nós tínhamos, que já é muito pouco. Esse baixo orçamento é moribundo e indecente. O cidadão paga tributos todo o tempo, não tem corte nos tributos que a gente paga. Por que tem corte nas verbas destinadas às áreas que proporcionam o mínimo de humanidade para a sociedade brasileira? Nós não estamos cobrando essa verba, esse recurso para artistas específicos. Nós estamos fazendo uma cobrança para o Brasil, para que a gente tenha mais grupos desenvolvendo seus trabalhos em comunidades, trabalhos continuados, porque até hoje não existe neste país política pública de continuidade. Os nossos trabalhos sempre são interrompidos, porque a gente não tem verba para continuar. A gente não está falando de 8 anos, a gente está falando historicamente de 500 anos de uma política de políticas desvalorizadas para a cultura desse país. Nunca o artista brasileiro teve o devido incentivo e o dinheiro que é público está indo, na verdade, para interesses privados. O que há é uma mercantilização da cultura, uma cultura transformada em mercadoria e o dinheiro público, através de empresas, indo para artistas globais, indo para artistas comerciais e não para uma arte que vai para o povo. E é por isso que a gente está lutando por arte pública. Arte pública é arte feita para o povo e a arte feita pelo povo. Eu acho que está na hora da sociedade, principalmente da classe dominante brasileira, atentar para os perigos que a gente está correndo. Se a presidenta Dilma colocou lá que um país rico é um país sem miséria, um país rico é um país com cultura. E para falar sobre cultura, está aqui no estúdio do seu jornal, com o maior prazer, a gente recebe o gestor cultural, escritor e historiador Célio Turino. Boa noite, Célio. Boa noite. Prazer em te receber aqui, viu? Eu também, prazer é meu. Turino, você foi quem criou os projetos Pontos de Cultura, que se espalhou pelo Brasil. Mas antes de falarmos do Brasil especificamente, eu gostaria que você contasse essa experiência que você está tendo em viajar pelos países e falar sobre cultura. Ah, sim. A experiência do programa Cultura Vive, dos Pontos de Cultura, foi muito significativa aqui no Brasil. Hoje há em torno de 8 milhões, 9 milhões de pessoas participando de atividades geradas pelos pontos de cultura. Muita gente fazendo cursos, teatro, música, filmes, muitos cineastas indígenas, por exemplo. E tudo isso desencadeou um outro processo de fazer cultural. Porque até então a ideia era de que a cultura era feita só por uma camada de... Pela elite. Por uma elite iluminada, digamos assim. E não é assim. Cultura é feita por todo mundo. Toda a gente faz cultura. Todas as pessoas são produtores de cultura. Bom, essa experiência foi desenvolvida no governo Lula, né? De forma muito intensa. Chegamos a 3 mil pontos no Brasil. E esse ano, não estou mais no governo, mas vários países começaram a me chamar para implantar uma experiência semelhante. Nós temos hoje uma campanha na América Latina toda, pela cultura viva comunitária,
que vai transformando em lei essa experiência. Aqui no Brasil houve um certo descompasso. Eu sou historiador, então eu estou habituado a perceber que há avanços e recuos, né? E às vezes se dá um passo atrás para ter dois adiante, mais à frente. Tulino, o que falta para a cultura ser mais valorizada aqui no Brasil? Sobretudo política. Acertar uma ação e fazê-la em conjunto e em consonância com as necessidades do povo, das pessoas. Quem faz cultura é a sociedade, são as pessoas, não é o governo. Cabe ao governo, no entanto, assegurar meios para que esse fazer cultural aconteça com muita força, com muita autonomia, com muito protagonismo. Às vezes se fala até da falta de verbas para a cultura. Eu diria que o problema não é a falta de verba. Qual é, então? A verba é necessária, o dinheiro é necessário, mas como solução. O maior problema que nós temos hoje é a falta de política cultural, de clareza em relação ao que fazer.